Oi, gente, boa noite. Adriana Pinheiro falando, psicóloga. Fui convidada, né, pela nutricionista Raíssa Porto para a gente estar falando um pouquinho sobre TPM e compulsão alimentar. Porém, ela teve um problema aí com a internet dela, enfim, algum bug aí. E aí eu migrei aqui pro meu Instagram pra gente ver se consegue fazer por aqui essa live, né? Mas se realmente for alguma instabilidade da internet dela, a gente não vai conseguir fazer. E aí provavelmente a gente vai ter que marcar uma nova data, tá? Para que a gente possa estar de fato, né, tendo esse momento aqui de troca, já que é um tema bem pertinente para a gente estar consegue entrar por aqui pelo meu, e aí a gente faz por aqui, não tem problema. Oi, esse, agora eu consegui entrar. Meu Deus, que dificuldade. Agora vai, né? Tá conseguindo me ver bem? Tá certinho? Então tá um pano aí na tua frente. Alguma coisa rosa. Ah, tá outro. Deixa eu ver. Ah, agora foi. Agora. Olha, foi. Agora foi. Agora tá certo, né? Agora Ah, então tudo ok. tá bom. Agora tá tudo certo. Agora bora. Deixa eu colocar aqui. Agora vamos embora. Deixa eu colocar o tema da nossa live, vou fixar no comentário. TPM, TPM de todo mês, que muita gente sofre, e a compulsão alimentar. Vai anunciar. Compulsão alimentar, que foi, vou colocar aqui, Como foi o foi. Deixa eu início? fixar agora no tema. Tu conseguiu fixar? Apareceu aqui para mim. Então, a gente pode começar. Finalmente. Menina, que loucura. Ah, você conseguiu colocar. Ah, então tá Porque bom. no caso, como Gente, desculpe aí todo esse... É, desculpa aí toda essa questão aí, eu não conseguia ver a Adri muito bem, travou, mas agora a gente vai conseguir começar. Então, recapitulando, só para quem chegou agora, a gente vai dar isso aí. Essa é a primeira live de uma série que vai ter agora no mês de março, em homenagem. E o primeiro tema que eu escolhi foi algo que eu vejo muito no consultório e que eu queria fazer associação com outros profissionais, né, com outros convidados. Eu pensei, o que eu vou falar na primeira live? Um tema assim, muito importante para a saúde da mulher, então compulsão alimentar relacionado com a TPM. Então, como que a gente vai lidar com essa TPM? E essa é que surge muitas vezes na TPM e se estende para outros momentos do mês, e associação com tratamentologia, né? Que eu falo sempre isso no consultório, que a compulsão alimentar ela é uma doença, né? A gente precisa tratar ela como uma doença e ter essas duas bases. Não só ter a nutrição ali, fica o profissional faz o máximo dele, mas fica uma ação incompleta. Só ter a psicologia também. Eu pensei, vou chamar uma convidada maravilhosa, que eu acompanho o trabalho dela ó, há muito tempo já aqui no Instagram, que é a Adriana. E aí eu sei que ela estou, mas como agora a gente começou de novo, se você quiser falar um pouquinho de você, só recapitulando, Adri, uhum. a sua área de atendimento, você atende em Recife e atende presencial e online também, não é isso? Isso, vou só fazer um resumo de novo, né? Que já fica aí para ficar registrado, né? Meu nome é Adriana Pinheiro, sou psicóloga, sou de Recife, né? Estou aí na psicologia já formada há 9 anos e atendo todo o público, né? Tanto do infantil ao idoso, né? Demanda de ansiedade, depressão, compulsão alimentar também, tá? E é um prazer, né? Agradeço mais uma vez pelo espaço para a gente estar falando de um tema tão pertinente aos acontecimentos, né? Atuais. Ah, que ótimo, te agradeço a sua presença. Eu queria começar falando um pouquinho sobre o que é TPM, né? Quando eu estava conversando com a Adri sobre esse assunto, ela me contou que ela recebe ali muitas pacientes no consultório dela com essa queixa, né? Com essa questão da compulsão alimentar. Então é algo que você consegue, né? Vai trabalhando ali diariamente e a gente vai tendo esse parâmetro, nutrição e psicologia. Então, o que é a TPM? Ela é um conjunto ali de manifestações físicas, emocionais, comportamentais, né? Que vai
impactar ali no comportamento daquela paciente, que atinge ali as mulheres na idade reprodutiva, mais intensamente a partir dos 30 anos, mas antes também, claro. Então, 85% das mulheres sofrem com TPM. E aí eu queria saber de vocês, então coloquem aqui nos comentários quem tem essa questão todo mês ali, quem sofre de TPM, quem não sofre, todo mês é complicado para você ou não com a TPM, então coloca aqui nos comentários. Eu, Raíssa, não zero com o TPM, que eu tenho a TPM, a gente vai falar dos sintomas aqui. Você tem ou não? Tenho, não sei nem o que é isso. Acho que nós somos privilegiados, então, né? E a gente vai falar dos sintomas daqui a pouquinho. E aí eu fiz até um link, assim, novamente, fui linkando as coisas e falei assim, tem alguns deles que eu até vejo em mim, mas não no período pré-menstrual. Eu sou assim mesmo, então não tem essa sessão. Mas quero saber aqui, quem que se considera com TPM, quem tem todo mês, então coloca aqui pra gente nos comentários. E uma questão importante é que antes a gente tinha uma ideia, e a Adri vai poder confirmar isso também, antes tinha-se uma ideia de que eu tenho TPM, então eu tenho que esperar passar, assim, tem que ficar ali, entre aspas, reclusa, suportando a TPM e acabou. Hoje em dia não, hoje em dia a gente sabe que a gente trabalhando ali com a psicologia e não, a gente consegue resolver 100% ali dos sintomas da TPM e essa relação com a compulsão alimentar. Então você não tem que simplesmente, vou esperar passar, vou ficar de braços cruzados, eu tô com inchaço, eu tô com ansiedade, irritabilidade, vários sintomas, eu vou esperar até acabar. Não, você consegue tratar com a alimentação e com o acompanhamento psicológico. Hoje em dia a gente já tem esse respiro aí, né? Então a gente consegue ficar mais tranquilo. Mesmo que a gente não tenha isso, Dri, a gente está livre, entre aspas, mas a gente consegue tratar ali 100%, né? Então, deixa eu ver o que vocês falaram aqui nos comentários, olha. Boa noite, a galerinha foi entrando. Então, ela fala que eu tenho 22 anos e sinto alguns sintomas, mas nada que impressione muito. Isso é legal, que tem um estudo que recentemente ele fez essa sessão em psicologia, e ele falou que de 85% das mulheres que sofrem com TPM e com compulsão alimentar, né, de 2 a 10% sabe que os sintomas prejudicam assim, nas atividades básicas do dia. Então, assim, tô trabalhando, tô estudando, vou me exercitar. Então, que realmente impede essa pessoa de ele dar prosseguimento no dia dela. Então, é algo que impacta na qualidade de vida, né, na saúde mental, e aí vai, né, Adri, vai pro buraco aí a saúde mental, né? Isso impacta diretamente, né, tanto a física quanto a mental. E um dos sintomas, assim, né, da questão da TPM, que principalmente eu mais vejo, assim, na clínica, é a questão da alteração de humor, né? Não é à toa que as meninas estão até aqui comentando, minha TPM altera o humor, dá estresse, eu fico sem paciência, ok. Quando eu vou ver no aplicativo, eu estou na TPM 10 dias antes. E aí, assim, de fato, na clínica, eu ouço muito esses relatos, né? E quando está naquele período, já chega na terapia bem alterada, e eu estou na TPM, eu estou estressada, né? Já vem até com esse discurso, porque e uma coisa importante da gente falar é da questão do autoconhecimento. Então, mulheres, na verdade, é todo mundo. É importante buscar o autoconhecimento, né? Você se conhecer, você saber o que é que está ali se passando pelo seu corpo, até para que você saiba lidar com aquilo ali, né? Porque tem muitas mulheres que não se conhecem, né? Não sabem nem quando está no período fértil, na TPM, enfim. É importante você ter esse conhecimento para que a partir daí também você vai buscar estratégias para estar lidando com isso na prática, que aí a gente já consegue fazer um link com outra coisa que é o autocuidado, né? Você também vai ter rotina ali, você vai estruturar tudo direitinho para que você possa, né, estar passando por esse período, só que de uma forma mais leve, né, com ali direitinho. Isso mesmo. Então, essa questão de você olhar para si, né, e saber o que está acontecendo é fundamental. Você, poxa, eu estou no período da TPM, então o que a minha psicóloga e minha nutricionista me indicar, né? Como é que eu tenho que fazer se eu já achei que eu estou nesse momento? Porque se eu nem sei se eu estou, né, não sei do meu ciclo, não sei nada, não sei como que eu vou reagir às minhas emoções, aí fica tudo, né, naquela bagunça ali completa. E aí, falando dos sintomas que você começou a abordar, a gente tem duas classes assim, de sintomas. Sintomas que são mais físicos, a gente chama de sintomas somáticos, e os sintomas
emocionais, né, psicológicos. Então, nos emocionais, é isso aí que você pode falar. Não, tu falou do somático e o psicossomático, que é da parte da emocional. Isso. E aí os somáticos eles estão relacionados ali com sintomas mais físicos, então aquela fadiga, aquela dor nos seios, inchaço, dores, tanto dores generalizadas como dores nos seios, e aí vai somando esses sintomas físicos que vai desencadeando cada vez mais na redução da qualidade de vida dessa paciente. O hábito intestinal muda da TPM, alguém se tem essa noção aqui do seu hábito, se ele muda ou não o intestinal, então o que seria o hábito intestinal mudar? O banheiro de manhã, e aí começa a ir à tarde, as fezes começam a mudar a consistência e o tipo, então isso é um indicador de que também você, claro, não só ele, né, mas que você está passando ele pela TPM, está inchado, então muita gente ganha peso na TPM, mas é só líquido, não é gordura. Claro, se não estiver desenvolvendo ali uma compulsão alimentar, porque se estiver desenvolvendo, vai alterar no peso dessa pessoa. Cólica menstrual, as dores ali generalizadas. E você falei, então, dor de cabeça intensa, problemas de acne, você também consegue identificar que essa TPM tá chegando ali. Deixa eu até colocar aqui minha garrafinha para cá para não cair. E os sintomas psicológicos, que foi o que a Adri falou, né? Então, ansiedade, irritabilidade, então as emoções ficam muito afloradas, né, Adri? Aquela questão, a pessoa chora à toa, então qualquer coisa na terapia, então deve ser muito comum, né? A pessoa começa a conversar com você Isso. e Já fica fica super chorando. emotiva. É comum, né? Aham. Justamente pela Então, oscilação de humor. isso. Alteração de humor, então pessoas ficam muito tensas, muito ansiosas, uma hora tá muito feliz, outra hora tá muito triste, outra hora não sabe nem o que tá sentindo, não consegue explicar. E alteração de apetite acontece muito também, eu vejo no consultório. Então, às vezes está com muita fome, às vezes perde apetite, às vezes não sabe se quer comer, se quer ficar sem se alimentar, então fica uma confusão. E nervosa, a pessoa fica muito nervosa, muito fora ali do padrãozinho dela. E aí, agora que a gente tem essas duas classes de sintomas, né? Então, os sintomas mais psicológicos, os sintomas físicos, a gente consegue chegar numa pauta bem legal, que é que existem 4 tipos de TPM. Vocês sabiam? Sabia, Adri, que tem 4 tipos? Uhum. E aí é uma informação bem legal para a gente conseguir entender onde que a psicologia vai entrar para tratar, claro, vai ajudar a tratar todos eles, e a nutrição também. Deixa eu ver que entrou uma galerinha aqui, deixa eu só ver o que eles estão comentando. A Carol falou, peraí, deixa eu voltar aqui. A Carol falou que fica com alteração de humor, geralmente fica sem paciência, mas são situações pontuais. Aí a gente consegue identificar se é bem antes ali do período menstrual mesmo, já é um sintoma da TPM. A Márcia falou que tinha TPM, alterava o humor, sim. Então tá bom. Então vocês estão conseguindo ter essa... É bem legal a gente saber, é importante a gente saber essa identificação. E aí os 4 tipos de TPM, a gente tem tipo A, tipo C, tipo D e tipo H. Então, assim, não bastasse um, tem 4, né? Pra gente tratar junto aí com esse combo da nutrição e da psicologia. Então, eu queria saber, quem aqui sabe um pouquinho desses 4 tipos? Já ouviu falar que nós temos 4 tipos de TPM? Nunca ouvi falar? Conta aqui pra mim, pra Adri, o que você sabe disso? Você nunca ouviu falar? Achou que TPM era uma coisa só e não é, né? Então, temos 4 tipos. Então, só para a gente recapitular, e a gente vai entrar numa parte bem legal que a Adri vai falar para a gente sobre essa questão da compulsão alimentar. Então, tipo A, tipo C, tipo D e tipo H. Então, o que o tipo A ele mostra para a gente? Uma pessoa que ela tem ansiedade, então, uma pessoa que se caracteriza com bastante ansiedade nesse momento, ela está no tipo A. Então, ansiedade, o humor dela oscila muito, então, hora ela tá triste, outra hora ela tá feliz, não sabe o que ela tá. E mau humor. Então, ela fica com mau humor, ansiedade e irritabilidade. Tipo A. Tipo C, caracteriza-se principalmente pela compulsão alimentar, que é o que a gente vai falar muito aqui. Então, compulsão alimentar, essa pessoa ela fica com um raciocínio muito lento, ela não consegue se concentrar no trabalho, no que ela está fazendo direito, então ela fica muito aérea, assim, e compulsão alimentar no tipo C, além de enxaqueca. Então, dores de cabeça muito fortes, compulsão e raciocínio lento, tipo C. Tipo D, que a Adri com certeza tem essa atuação imperfeita, que é onde tem características dos sintomas depressivos, né? Então, a gente tem ali no tipo D a depressão, a memória ruim, então essa pessoa tem uma memória péssima naqueles dias que antecedem ali a menstruação, e insônia.
ela não consegue dormir direito. Então, a gente tem o tipo D, ansiedade, depressão, insônia e memória fica ruim. E o tipo C é onde a gente tem o quê? Uma retenção de líquido, então a pessoa ganha peso porque ela fica muito retida, né? E os seios ficam muito inchados e doloridos. Então, a gente tem tipo A, C, D e H. Aí eu queria saber aqui de vocês, eu e a Adri, a gente está livre dessa. A gente não tem lugar de fala, vamos dizer assim. Mas você que tem TPM, né? Com qual tipo que você mais se identifica? Tipo A. Então, ó, se quiser anotar aí, gente, legal, papelzinho e caneta, tá? E essa live que a gente vai abordando muitos temas legais. Não esquece de clicar no coraçãozinho, vai curtindo essa live pro Instagram, colocar a live lá pra frente quando as pessoas entrarem. E compartilha, clica nesse aviãozinho aqui, ó, vai mandando para as amigas, para as irmãs, as mulheres da sua vida aí, ó. Todo mundo precisa saber disso. E coloca aqui então nos comentários com qual que você se identifica. Tipo A, ó, até relembrar aqui, coloquei aqui os tópicozinhos. Tipo A, ansiedade, mau humor, irritabilidade. Tipo A. Tipo C, que a gente vai falar aqui, compulsão alimentar, pensamento lento, então fica com o raciocínio mais lento ali. E isso, compulsão, raciocínio lento e enxaqueca. Quase confundir com o outro. Tipo C, compulsão alimentar, aí sim fica com memória ruim e insônia. E o tipo D, retenção de líquidos, inchaço e ganho de peso. Então, conta aqui pra gente com qual tipo que você se identifica, que você tem, né, na sua rotina. E aí a gente podia entrar já, que eu queria falar de um tema muito legal, aliás, a Adri falar com a gente, né? Como que a psicologia consegue trabalhar bem essa questão da compulsão alimentar, né, Adri? Na sua rotina assim, de atendimentos, no consultório, metodologia. Como que a gente consegue dar esse suporte da psicologia, ajudando ali a nutrição nesse ponto tão, tão importante? É assim, antes de tudo, é importante a gente falar, né, o que é a compulsão. Bom, a compulsão, a palavrinha compulsão, né, tem muito a ver com a questão do vício, né, é o vício. Então, compulsão alimentar é muito aquela coisa do pensar obsessivamente. Então, a pessoa ela já vai estar ali pensando na comida, né? E isso tudo vai se caracterizar, né, ela se caracteriza pela ingestão exagerada de alimentos, num curtozinho intervalo. Ou seja, em menos de 2 horas, ela já vai estar ali de novo, né? Sem que haja de fato essa fome ou uma necessidade, essa necessidade física, né? O que é que acontece? A pessoa ela vai perder, ela perde o controle na quantidade e na qualidade do que ela está comendo, né? Ou seja, Sim. ela vai ter de fato essa perda desse controle ali, por isso que ela vai comendo, 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 comendo. O que é que acontece também? Ah, mas eu vou para festa, eu como muito, tudinho. Ok, vai ter momentos na nossa vida que a gente vai para um aniversáriozinho infantil, né? Que a gente vai exagerar ali, né? Mas são Sim. eventos que eles são esporádicos, né? Não Sim. é aquela coisa que é todo dia. E aí, por isso que a compulsão, você tem que ter esse episódio, né? Durante a semana, de 2 a 3 vezes durante a semana, durante um período prolongado de mais ou menos uns 6 meses, para de fato ser caracterizada a compulsão. Por quê? Porque assim, quando a gente está na TPM, a gente tem muito ligado ao emocional, a questão da, né, ansiedade ali, e aí tem a coisa da fome emocional, né? Eu vou ali o tempo todo, tô ali, né, beliscando. Só que a fome emocional, você de fato, né, consegue identificar tudinho ali, né? Porque você não tem aquele roncozinho da barriga, que ela é diferente da física. A fome física, você sente aquele desconforto de que, eita, eu tô com fome. Na fome Você emocional, sente. não. Isso, na fome emocional, não. Você não sente isso. E outra, quando você tá, né, na fome emocional, você vai querer alimentos específicos. Sim. Eu quero o doce, né? Que o doce também ele entra aí pela questão da dopamina, tudinho, né? Sistema de recompensa da gente. Você vai comendo, vai comendo, vai comendo, né? E aí é aquela coisa mesmo de ir comendo e comendo. Essa fome emocional, ela vai aparecer nesses coisas assim, isolado, né? Uhum. Pode virar uma compulsão? Pode virar uma compulsão, né? E essa compulsão, ela pode virar um transtorno alimentar, né? Por isso que você tem que começar a prestar atenção, de fato, nesse comportamento que você vai ter, que é mais ou menos de 2 a 3 vezes ali durante a semana, num período prolongado, né, de 6 meses. E aí você vai sentir aquela culpa, você vai se sentir triste depois que você ingere, né, esse alimento. Você vai ficar mais, sabe,
emocionalmente fragilizada ali, porque você vai se... Abalado, né? Isso, você vai se autopunir, né? E Sim, aí, e aí muitas pessoas também, quando chega, sempre falam, Adriana, mas e aí, qual seria a causa disso? Como é que eu posso, de fato, estar sabendo, né, sobre isso? Ó, de acordo com as pesquisas, não tem, assim, um único fator relacionado. A gente consegue ver que tem uma herança genética muito grande. Tem a questão de aspectos. Esses aspectos são tanto o aspecto emocional quanto o aspecto ambiental. E as mulheres, elas são mais acometidas. Por quê? Porque a mulher ela tem muito aquilo de dela mesma se cobrar, né? Que a gente vive na sim. sociedade que cobra muito esse padrão de beleza. Mas que padrão de beleza é esse? Então, ela tem essa pressão por parte da sociedade. Então, ela vai entrar nessa cobrança ali muito, né, por esse padrão de beleza, enfim. E aí, de 1 a 4% dessa população, de fato, tem a questão da compulsão alimentar. E aí, na psicologia, né, a gente tem uma frase que é: todo excesso ele esconde uma falta. E a gente tem essa conexão dessa frase mesmo, é Né? verdade. Todo excesso esconde uma falta. Então, aí, que falta esse excesso está tentando Tá mascarar? mostrando, né? Né? Que falta seria essa? E aí, quando a gente vai para a parte da psicologia, né, principalmente da psicanálise, que é a abordagem da qual eu atuo, né, que é do pai da psicanálise, que é Freud, que ele traz muito isso, a cura pela palavra, né, que são questões inconscientes ali. Então, a gente vê muito que são pessoas que tiveram infâncias traumáticas, né, que passaram por algum problema, né, na adolescência, ou que teve um relacionamento abusivo, né? Então, ela vai se relacionar de uma forma diferente ali com a comida para tentar preencher um Suprir isso vazio, aí. né? Ela vai de fato tentar preencher, né, um vazio ali. E aí, o que é importante também a gente salientar? Que a compulsão alimentar, ela é um sintoma, né, que a gente consegue encontrar em diversos transtornos alimentares, né? Mas isso acontece em episódios isolados. Por isso que a gente tem que, de fato, fazer, né, essa avaliação Análise, né? direitinho, porque ela tem muito a ver com manifestação clínica. Né? Então, tem outros critérios, né, diagnóstico, para, de fato, a gente tá trazendo, né, isso como diagnóstico mesmo. Isso aí. E a gente fala a questão da TPM, que ela pode vir a desenvolver uma compulsão alimentar, né? Pode, né? Se não tiver ali o suporte nutricional, psicológico, mas importante a gente enfatizar que a pessoa, como você citou, todos esses fatores, em que ela pode vir a desenvolver compulsão alimentar por N fatores, como a genética, inclusive a genética que muitas pessoas não sabem que tem essa associação, né? Com a TPM também. Então, eu vejo muitas mulheres que chegam no consultório e falam, nossa, eu sofro muito de TPM, tenho muitos sintomas X, Y, Z. A gente vai descartando ali as causas daquela TPM, vai vendo mais a fundo. E tem muitas mulheres que têm essa TPM porque vieram ali da genética mesmo. Então, né, obrigada, pai, obrigada, família, por ter deixado esse presentão aí para mim. Então, tem a questão da genética. Além dos fatores hormonais, então, assim, disfunções nos hormônios, estrogênio, prolactina. Então, isso vai desencadear a pessoa ela ter mais suscetibilidade a desenvolver TPM. E se ela não souber lidar com essas emoções, como você falou, não souber se conhecer, né, não ter o autoconhecimento, dentro dessa TPM, ela pode, se tiver realmente tudo ali desorganizado, ela facilmente pode desenvolver uma compulsão alimentar. E aí vai todos esses caminhos aí que a gente falou. E um ponto legal também de enfatizar é que deficiências nutricionais, que muita gente também não associa, também pode levar a TPM, que dentro desse quadro leva também uma compulsão alimentar. Então, por exemplo, deficiência de algumas vitaminas, de alguns minerais, alguns macro e micronutrientes podem vir a desenvolver TPM também. Então, quem estava na live anterior, que eu fiz semana passada, eu falei, né, que a nutrição e a psicologia, aqui também a gente faz esse link, mas falando da nutrição, ela está em absolutamente tudo que você imaginar. Qualquer fase da sua vida, qualquer situação, ela está ali tratando, está ali prevenindo, está ali te ajudando. Então, com a TPM também não vai ser diferente. E
o ponto que você citou, que eu achei perfeito, então essa questão assim, de distúrbios emocionais, elas vão ali desencadear também a TPM, então a dificuldade nos relacionamentos, como você se relaciona com as pessoas, isso pode vir te deixar mais ansiosa, preocupada, estressada, e aí esses sintomas desencadeiam, né, outros tipos. A gente viu que tem 4 tipos de TPM, então a ansiedade é o tipo A, aí você pode desencadear o tipo C, tipo D, tipo H, e quando você vê se você está toda entrelaçada ali na TPM, que para sair, só a Raíssa mesmo e a Adriana para te salvar dessa situação aí. Então a gente consegue ter muito essa questão que você falou da associação, né, da TPM com ali o autoconhecimento, que eu achei perfeito. E é o corpo mandando sinais, né, Drit? Que alguma coisa não tá indo bem, a gente tem que saber escutar esses sinais, né? Exatamente. O sintoma, né, ele de fato é um sinal de alerta, né, que o seu corpo está Sinal. emitindo, né, de que alguma coisa não está bem. Então, por isso que é importante você se conhecer, né, você conhecer o seu corpo, para a partir disso, né, eu costumo dizer, né, às meus pacientes, que como é que você vai mudar alguma coisa se você não enxerga, se você não tem consciência daquilo, Exatamente. né? Então, de fato, você tem que começar a enxergar, né, tudo isso em você, para que você vá para a prática lidar com aquilo ali, né? E aí a gente vai buscar estratégias para isso. E aí, quando a gente fala, né, da compulsão alimentar, a gente tem que ter um atendimento mútuo, né? Então, por isso que é importante você ter esse olhar de cuidado. Então, quando você começar a comer muito, sem ter fome, né? Comece a prestar atenção. Comece a prestar atenção como está o seu comer. Que na compulsão você come rápido, né? Aquela coisa. Blá, 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 blá. Sim, E aí você vai comendo, você vai sim. comendo, você vai comendo, e você não se sente cheio. Não tem aquela coisa de que, ufa, eu tô cheio agora. Não. Você faz também dietas rígidas, né? Você começa a fazer umas dietas aí por conta disso. Porque Você fica vai com ter, muita né? culpa, né? Isso. E você vai. E tudo isso é ligado, né? A questões emocionais, que vai estar vinculado a essa comida. Você vai ficar também incomodado, porque vai afetar o seu peso, vai afetar a sua aparência. Que aí também, por isso que é importante ter esse olhar de cuidado para que isso não desenvolva algum tipo de transtorno alimentar, né? Uma bulimia, uma anorexia. E como você falou, sempre após você sente culpa, você vai se sentir triste, né? E aí você vai acabar entrando no movimento de se maltratar, né? Que vai dizer, por que eu fiz isso? Não era para eu ter feito isso. Só que isso fica num, né? Por quê? Porque a compulsão é Um loop vício, infinito. né? E isso, a compulsão ela quer dizer vício. Então você vai estar ali, ó, sempre ali Infinito. naquele ciclozinho. Enquanto você não romper com esse ciclo, você vai estar ali, ó, né? Só que isso vai vir, né, acometido com outras coisas. Né? Você pode ter problemas, né? Algum outro tipo de problema. E aí, por isso que é importante ter esse cuidado, de fato, né? Isso aí. E você falou algo muito importante, que a pessoa vai ficar muito culpada e que ela tá fazendo muito ali no automático. Então ela tá comendo, e ela não se atenta aos sinais físicos assim. Então ela tá comendo, eu pergunto para o paciente, você estava com fome ou era vontade de comer? Ah, era vontade de comer, eu queria comer um docinho, queria comer uma coisinha aqui, outra colar. Então respeitar, né, os seus sinais de fome, então de saciedade, que é o que você falou muito bem antes. Então, minha barriga tá dando aquela roncadinha, tô sentindo um sinal físico de fome, que, por exemplo, a barriga, o estômago é um sinal, claro. Tem pessoas que sentem dor de cabeça. Eu, por exemplo, se eu ficar um tempinho já com fome ali, já começo a sentir uma dorzinha de cabeça aqui, falando, poxa, tô ficando com fome. Fome física. É um sinal do organismo falando, coma, você precisa se alimentar. Tem gente que fala, eu fico até um pouco suando frio, você fica assim, sabe, muitas horas em jejum. Então, o corpo vai falando, olha, esse aqui é um sinal, vai comer. Você precisa se alimentar. Agora, quando eu não estou com nenhum sintoma físico de fome, eu quero comer por quê? Eu quero preencher um vazio, né, que está ali dentro de mim, que é o que a gente falou até antes, falando sobre esse tema. Eu estou comendo as minhas emoções, tem uma frase muito bacana que a gente fala, você come as suas emoções, né? Então você deixa as emoções escolherem por você come para trabalhar ali, porque trabalhar a tristeza, porque você está ansioso, preocupado, com culpa, seja por qualquer outro motivo, com medo, estressado, aí você vai lá e aqueles sentimentos, né? Eles determinam o que você come, por que você come e na quantidade que você come. Então, eu tô triste porque, por exemplo, perdi meu emprego, briguei com meu namorado, eu vou lá e como não sei quantas fatias de bolo, como não sei quantas pizzas, então eu vou me sobrecarregando, depois eu me sinto culpado. Então, aquilo ali
tá te suprindo, te enganando, na verdade, né? E aí é algo que a gente tem que prestar atenção. E eu pergunto para o paciente, você está deixando as emoções te dominarem? Que é algo que a gente tem que refletir muito, né, Adri? Então, assim, eu tô deixando minhas emoções, né, ditarem as minhas escolhas alimentares. Exatamente. E na psicanálise, né, que é a abordagem a qual eu utilizo nos meus atendimentos, tem muito isso de que essa questão da sintomatologia não é que a ideia é desaparecer, né? Vai muito além do desaparecimento desse sintoma, né? Vai de fato visar a elaboração de um conflito, né? Um conflito que Sim, está tendo ali. E aí, dentro, né, a gente pegando essa perspectiva do sintoma, né, que é uma solução do compromisso entre esse desejo inconsciente e uma censura psíquica, ou seja, é um representante do conflito. Então, a gente vai direto ali, né? Esse sintoma, ele está querendo me dizer algo. Por isso que tanto a bulimia, a anorexia, elas assumem vários significados, né? Então, a gente tem que ir ali mais a fundo para, de fato, saber o que é que está por trás disso tudo. Que aí a gente volta novamente com aquela, né, com aquela questão de que todo excesso esconde uma falta, mas que falta, esse excesso, ele está tentando mascarar, né? Então, é a partir daí também que a gente vai tendo, né, esse cuidado. E o interessante é que quando a gente fala na questão do tratamento, algumas pessoas, né, não sabiam que tem alguns momentos que o fono ele entra. Que o fono entra. Por quê? Porque tem gente, exatamente. né? Tem gente com a compulsão alimentar que ela não sente o gosto da comida. É, Então tem algum come devorando. isso. E tem muito a ver também com questões de mastigação. Ah, eu falo tanto isso de mastigar devagar, mulher do céu. Falo tanto nessa tecla para você sentir o sabor dos alimentos. Exatamente. Tem muito a ver com essa questão do mastigar, né? E aí vai te dar aquela consciência mesmo de você prestar atenção na textura, no sabor, na sua mastigação. O fono, ele entra aí também, né, para dar esse suporte aí, juntamente com o psicólogo, com o psiquiatra, com o nutricionista, né? Porque você, de fato, vai ter que ter esse acompanhamento aí para poder lidar com isso, né, na prática, e aí você ter qualidade de vida. Por isso que é importante a mudança de hábitos também. Exatamente. Se bateu na tecla da questão da compulsão alimentar, ou seja, de eu prestar atenção, de eu ter atenção plena ali no momento da refeição. Então, assim, eu estou almoçando e jantando, enfim, qualquer refeição, ou eu estou almoçando, jantando, falando com a pessoa, resolvendo um trabalho, fazendo mil coisas ao mesmo tempo. E aí, uma questão que é muito entrelaçada, assim, é que uma pessoa que tem uma mastigação ruim, que ela come muito rápido, ela, como você falou, ela não sente o sabor dos alimentos, então ela não consegue nem ter uma refeição 100% proveitosa, a digestão dela é completamente prejudicada. E a gente tem o eixo intestino-cérebro, então o nosso intestino está relativamente ligado com o nosso cérebro, nossas emoções, células do sistema imunológico são produzidas no intestino. Então, se eu tenho uma digestão inadequada, a minha saúde mental ela também vai ficar mais debilitada. Ela não vai responder da forma que ela deveria responder. Então, na minha tomada de decisões, nas minhas escolhas alimentares, por que eu como o que eu como? Porque eu escolho comer na quantidade que eu estou escolhendo comer. Então, começa que lá antes mesmo de você desenvolver, por exemplo, uma compulsão alimentar que veio da TPM, você já comia muito mal. Então, você mastigava a comida. Aliás, você não mastigava, né? Você engolia a comida, então você devorava ali. Então, você tem que mastigar bem para ter uma digestão adequada. Ou seja, o que é uma digestão adequada? Tem uma média assim, de mastigação, muitos estudos têm, alguns entram em conflito, mas tem uma média de mais ou menos assim, umas 20 vezes para você mastigar aquela porção, aquela garfada ali de alimento. Então, mastigando bem devagar, a sua digestão vai ficar ok, a sua absorção de nutrientes também, e se você absorve bem os nutrientes, você já elimina, entre aspas, um fator da TPM, que um deles é deficiência de nutrientes. Claro que não só a absorção, mas você tem que comer bem os nutrientes e depois absorver. Para absorver bem, você mastiga bem. E como o intestino tem esse eixo intestino-cérebro, que é diretamente É o relacionado, segundo você cérebro, na mastiga verdade, bem. né? É isso aí, nosso segundo cérebro, isso aí. Então, se você mastiga bem, tem uma digestão
adequado, você come com calma. Então, na hora do almoço, do jantar, do lanche, enfim, eu tô só comendo, não tô fazendo mais nada. É o meu momento. Então, eu falo com o paciente, coloca na agenda. Então, eu tenho compromisso de manhã, à tarde e à noite. Então, meio-dia é o seu almoço. Então, é o seu compromisso. É meia hora de almoço, é uma hora, então faça aquela refeição ali devagar, que a gente às vezes não tem. Aí eu faço tudo, menos eu paro para comer. Eu fico assim, como que você quer ter uma saúde, né, boa se você não mastiga bem? Então é isso que você falou. Então, mastigar devagar e ter atenção plena ali no momento da refeição para você começar a falar de saúde mental associada à nutrição é pela mastigação. Eu bato muito na tecla isso com os pacientes, muito, muito, muito. E as pessoas, elas não comem com calma, elas não apreciam comida, elas engolem, elas estão fazendo todas as coisas ao mesmo tempo, né? E junto com a comida e a digestão vai pro brejo. O celular, né, eu também costumo sempre falar isso, do comer consciente, né? Que é um termo muito usado por vocês, nutricionistas, né? E aí eu sempre costumo reforçar isso, ó, vai comer, né? Evita levar o celular para a mesa. É importante também você estar ali na mesa para você saber que você está ali no seu momento comendo, né? Perceber a mastigação, até aquele movimento, né? De você estar ali, ó, né? Com o garfo e com a faca ali comendo direitinho. É engraçado que lá na clínica todo mundo sabe que eu demoro muito para comer. Eu também. Muito. Só o último de todos. Isso, eu sempre digo, olha, é o meu momento aqui, não me apressem, porque eu não tenho pressa. Então eu como bem devagarzinho, assim, sentindo de fato o gosto da comida, aquele momento que eu tô, nem pego no celular. É raro assim eu pegar o celular. Então é o momento ali mesmo de eu ter essa consciência de que eu tô comendo, né? Até para mandar essa informação, né, de uma forma saudável ali para o meu cérebro, né? E que essa questão de você ter essa consciência adentra aí no tratamento, né? Essa questão do comer consciente entra ali como um aliado, juntamente, né, com a prática de exercício físico, a prática da respiração, né? Você focar aqui, ó, no seu respirar, que isso é muito importante, né? Muito. Meditação também, né? A meditação guiada é uma atividade que é... Eu não sei se alguém aqui já chegou a fazer, né, a meditação guiada. Se alguém chegou, comente aqui, né, no comentário qual foi isso, qual foi, né, se teve benefício, como é que foi a sua experiência, né? E aí é importante também você buscar por atividades prazerosas, né? Que aí é outra coisa, do autoconhecimento. Tá vendo o quanto é importante você se conhecer? Para você saber o que é que você gosta, né? Exato. Eu acho interessante falar sobre isso, porque às vezes eu pergunto, se você fosse pegar um papel agora e fosse fazer uma redação do quem sou eu, você teria facilidade ou dificuldade para fazer? E aí fica todo mundo. Toda dificuldade, olha para o lado, para o outro, não sabe o que lutar. Não sabe? Então, fale um pouquinho sobre você. Não fala. Não sabe. Não sabe. Por isso que é importante a gente começar esse movimento de autoconhecimento. Por quê? Porque é a partir dele que eu vou saber o que eu gosto de fazer. Então, eu vou conseguir montar estratégias de autocuidado, né? De autocuidado para eu fazer para mim. E aí, esse autocuidado, ele vai fortalecer minha autoestima, ele vai fortalecer o meu amor próprio, né? A minha autoconfiança. Então, veja, por conta de eu vou fazer uma ligação ali. Várias coisas, vários links, né? Exatamente. Eu vou sair fazendo um link ali de possibilidades para eu estar fazendo para mim, né? Por isso que é importante. E aí, né, o tratamento multidisciplinar, né? É fundamental fazer isso. Agora, uma coisa importante também para a gente falar é que a compulsão alimentar, é porque assim, o tema da gente é a TPM atrelado a ela, tá? Sim. Mas a compulsão alimentar, ela não só vem atrelada à TPM, não. Ela pode vir... Várias outras causas que levam ela, a TPM é uma delas. Isso. Ela pode vir por algum conflito aí interno que você está tendo, né? Que ela vai vir como um sintoma, de fato, para dizer que alguma coisa aí não está legal, né? Então, é importante a gente ir a fundo aí para saber o porquê, né? Que essa compulsão alimentar, ela está ali, né? Acontecendo, né? Isso, exatamente. E sabe uma coisa que eu achei bem legal que você falou, que como é importante a gente se conhecer, né? Então, assim, conhecer primeiramente o meu corpo, conhecer quando eu estou saciada, saber reconhecer saciedade, saber reconhecer fome de vontade de comer,
falando do âmbito assim, mais pessoal. O que eu gosto de fazer, por exemplo, como se fosse assim, se eu fosse colocar uma folha, a pessoa fosse escrever quem sou eu, ela não sabe escrever, né? O que ela gosta de fazer, onde ela se encontra, onde ela se encaixa. Eu acho que uma questão que impacta muito nisso de saber ter esse autoconhecimento, eu acho que é muito a internet. Assim, Instagram, por exemplo, uma vitrine, de vida perfeita, corpos perfeitos, tudo muito perfeito. Nada é assim. Aí você vê a vida de tantas pessoas, você acaba se interessando pela vida de tantas pessoas, o tempo que você passa na rede social, vendo feed de fulano, vendo story de ciclano, fazendo N coisas, você não para ler um livro, você não para fazer preparar a sua comida com calma, você não para organizar sua semana, suas tarefas. Tem gente que fala assim, eu parei de ir na psicóloga, por exemplo. Essa paciente começou assim, parei de ir na psicóloga porque a rotina está muito corrida e tudo mais, mas você sabe que ela faz N coisas que desconectam ela do eu dela, mas ela não foca numa questão de autoconhecimento. Então, acho que a internet, acho que ela tira muito sua atenção, seu foco de tudo. Assim, quem sou eu? O que eu gosto de fazer? Quais são os meus hobbies? Eu não sei direito. Mas eu sei que a blogueira gosta disso, que ela indica tal marca, que a vida dela tá perfeita. Então, eu acho que a internet, ela tira o seu foco de você olhar para você, o que você gosta, como que eu posso melhorar minha rotina. Poxa, tem gente que fala assim, eu não tenho tempo para organizar as minhas refeições, sei, para a semana. Mas pode ter certeza que ela fica pelo menos 2, 3 horas no domingo não sei, no Instagram. Eu fico às vezes também, só que a gente tem que saber dosar esse tempo. E eu acho que a internet, ela desfoca tudo isso, de você ter esse... Atrapalha um pouco, né? Acho que você vai concordar comigo. De ter esse autoconhecimento. Eu não sei sobre mim, o que eu gosto, como é que eu posso cuidar mais de mim. Mas eu sei da vida da blogueira, da outra pessoa. Mas aí, Rai, tem muitas outras questões por trás, que aí já seria até o tema de outra live, Uhum. né? Que seria a questão da comparação. Só que veja, quando eu me comparo com o outro, eu me perco Eu de quem perco. realmente eu sou, né? Então, é outra coisa importante também de se falar, que a gente não vai adentrar nisso, né? Porque é muita coisa também sobre, a gente nem tem mais, né? Não tempo assim para falar sobre isso, mas e senão a gente ia sair do foco da gente, né? Mas é muito importante tomar esse cuidado, né? Porque nem tudo que você tá vendo ali dessas blogueiras É é verdade, né? real, né? Isso. Então é importante ter esse olhar de cuidado para você. Eu sempre digo isso. Volte sempre esse olhar para você. E isso não é egoísmo nenhum, nenhum, nenhum. Então volte sempre esse olhar de cuidado Exatamente. para você. E aí eu até separei aqui algumas perguntas, né, para você se fazer, porque fica muito, eita, dessas informações todinhas. E aí agora, será que eu tenho compulsão alimentar, né? Então você pode se fazer as seguintes perguntas. Como é que eu me sinto, né, com relação à fome? Eu como rápido? Quantas vezes isso tem ocorrido comigo? Se pelo menos 2 vezes por semana nos últimos 6 meses. Por quê? Porque tem aquela questão, né, que eu falei do tempo. E aí é importante você, pelo menos 2 vezes por semana nos últimos 6 meses, eu tenho feito isso, eu tenho comido dessa forma, né? Eu tô comendo rápido demais. Como é que tá sendo essa minha relação com a comida? Eu tô sentindo Mastigação. culpa, né? Isso, eu tô sentindo culpa, tristeza, depois que eu como, né? Eu tô comendo até eu ficar estufado, empanzinado. Como é que tá sendo essa minha relação, né, aí com a comida? Então é importante você se questionar. Por quê? Porque quando você para se questionar, né, você vai. Por quê? Porque você vai Abrir a mente. focar em você. Isso, vai ser aquele seu momento. Ou seja, você vai, ó, puf, né? E aí eu vou, opa, peraí, de fato, eu não tinha parado para pensar sobre isso, né? Que é aquela coisa da tomada de consciência. Por quê? Sim. Porque esse comportamento, ele tem muito a ver com o inconsciente, né? Com Você vai no coisas. automático, né? Você vai ali, Isso ó, tem, nem sabe o que está fazendo. exatamente, vai no automático, tem vários significados, né? De cada história de vida do sujeito, né? Cada pessoa, ela tem, né? Aquilo ali, isso vai vir como um sintoma para alguma coisa, né? E aí aquela tomada de consciência de que, opa, agora eu posso fazer alguma coisa por mim. Então, busca ajuda, um nutricionista, né? E aí, ou psicólogo, enfim, eles vão fazer os devidos encaminhamentos ali para que você possa ter esse olhar de cuidado para você
né? E tenha uma vida saudável, né? Uma vida bem fisicamente e emocionalmente falando. Exatamente. E um ponto que eu acho legal da gente, quando a gente fala assim de compulsão alimentar, que as pessoas sempre falam, eu sinto muita vontade de consumir alimentos mais doces, mais calóricos, mais palatáveis. O que são alimentos mais palatáveis? São alimentos ricos em açúcares, ricos em gorduras, industrializados, que eles foram feitos para que você queira sempre cada vez mais e mais e mais. Então, você não vai abrir um biscoito recheado, muitas das vezes, né? E vai querer um, dois ou três. A não ser que você já tenha trabalhado muito bem. Você vai querer geral comer o pacote inteiro, né? E como que acontece isso? A gente falou lá no início da live sobre algumas causas que levam à ocorrência da TPM e que essa TPM pode se encaminhar para a compulsão alimentar, que, como a Adri muito bem relembrou, a TPM é um dos fatores, um deles que pode levar à compulsão alimentar. Mas a gente tem N coisas isoladas, né, que vão desencadear. Mas essas causas da TPM que a gente falou que podem ser deficiências de nutrientes, então a forma como você se alimenta, a forma como você absorve esses nutrientes, que aí entra a mastigação. Você pode comer maravilhosamente bem, meu amor. Pode comer, ó, o suprassumo da alimentação saudável. Mas se você não mastiga bem, não tem a comida ali em um momento consciente, como ela falou, então se você não foca na refeição plena, você não vai absorver bem e você pode ter deficiência de nutrientes e é uma das causas da TPM. Fora fator genético, fator hormonal, enfim. Mas essas causas, elas vão levar a um daqueles 4 tipos de TPM, ou aos 4. Você pode ser uma mulher que não tem TPM, não se considera com TPM, pelos sintomas como eu, como a Adri, que benção, né? A gente não se sente encaixada por conta dos sintomas, ou você pode ter os 4, né? Que aí já está no nível um pouquinho mais grave. Mas você pode ter os 4. E aí, esses 4 tipos de TPM, eles têm uma coisa em comum, que responde muito essa pergunta desses alimentos palatáveis e tudo mais. Por que eu sinto essa vontade, essa necessidade de consumir esses alimentos mais palatáveis? São esses 4 tipos de TPM, eles têm algo em comum, uma ocorrência em comum, que é o quê? Baixos níveis de serotonina. Dopamina também, mas principalmente baixos níveis de serotonina, que é o hormônio que a gente conhece como hormônio da felicidade. É um hormônio que libera ali sensações de prazer, de bem-estar, de relaxamento, de conforto mesmo, de qualidade de vida, né? De bem-estar. Agora, se esses 4 têm em comum que essa serotonina, esse hormônio fica em níveis baixos, eu vou ter o oposto disso. Eu vou ter irritabilidade, estresse, raiva, até confusão mental, né? Então, eu vou ter todos esses sintomas que vão contra esses efeitos todos benéficos. E o organismo, ele pede o quê? Qual nutriente que ele pede, que é um nutriente que todo mundo tem medo, né, e que é cortada a dieta, quando a gente fala, por exemplo, de emagrecimento. O que o organismo pede? Poxa, serotonina está baixa, eu quero aumentar essa serotonina, eu quero nutriente que me dê mais alegria, que me dê energia, que me dê um up. Então ele pede o quê? Carboidrato. Né? Ele pede um consumo maior de carboidrato nesse momento da TPM. E ele vai pedir assim, eu quero uma folha de alface, eu quero uma fruta isolada, né? Eu quero, não sei, um pão integral. Ele não quer pedir tudo isso, ele quer pedir o contrário, ele quer pedir muito doce, muito açúcar, fast food. Então ele quer que você consuma, né, alimentos ricos em açúcares, ricos em gorduras, muito palatáveis. O que seriam muito palatáveis? Que estimulam muito o seu paladar, principalmente os industrializados, que não foram feitos, como eu falei, para você abrir um pacotinho de biscoito recheado, vou comer um, tá bom, deixa ali. Não, ele foi feito para você querer comer o pacote inteiro. Então, ele foi feito para viciar o seu paladar. Então, esse consumo de alimentos ricos em açúcares nesse momento é normal? Me pergunto muito isso. A TPM, eu quero consumir muito doce, muito fast food, eu sinto essa vontade de alimentos mais calóricos. Sim, é normal. Então, assim, não é uma coisa... A gente fica assim com medo. O paciente diz, nossa, será que eu tô com algum problema? Eu tô sentindo muito essa vontade. Eu falo, não, é normal. Seu corpo, ele quer produzir mais serotonina, por isso que ele pede alimentos mais ricos em carboidrato, e ele quer esse carboidrato, que é absorvido rápido, tem bastante calorias. Então, é normal. Aí eles perguntam, posso comer um chocolatinho na TPM? Pode. Né? Então, você que sofre com TPM fala assim, meu Deus, eu vou cortar o chocolate da minha alimentação. Então, você pode comer o chocolate, pode consumir alimentos um pouco mais calóricos, mas é tudo com moderação e bom senso. Então, eu vou preferir qual alimento. Sempre falo assim, quer comer um chocolatinho? Pode comer o tradicional, vai comer sem culpa. Né? Sua saúde mental agradece, né? A gente não tem que atrelar tudo a essa culpa, né, Adri, que muitas das vezes é desnecessária, né? Sente uma culpa que não precisa e fala assim, comi tal coisinha,
agora eu vou chutar o balde e jogar tudo para lá. E aí você se sente culpado, você fica remoendo, né? Você deve receber muito isso no consultório. Você fica remoendo a situação, uma coisinha pequena. É só voltar de onde você parou. É só recomeçar. Mas aí a pessoa fala, não, agora que eu comi essa pizza aqui, acabou tudo. Eu não quero saber de mais nada, vou jogar tudo pro alto, a psicóloga vai ter que me ouvir depois, e a nutricionista que lute. Basicamente acontece muito isso, né? Já que eu fiz uma pizza, comi uma pizza, eu vou jogar tudo pro alto, e aí vem muita compulsão, e quando você se restringe, quando você for comer, você vai comer 1, 2, vai comer 3, 4, 5. Né? Então tem muito essa questão, É como se essa você, culpa, né, que está muito associada, né? é como se você quisesse compensar, né? Depois, que tá totalmente, né, errado. É porque assim, na TPM de fato, como varia, né, de mulher para mulher, mas tem algumas que Uhum. tem mais essa coisa pelo doce, come mais, né, nesse período, mas é só nesse período, né? Depois tá tranquilo. Na compulsão, não. É de fato comer ali, ó. Eu só quero estar, né, botando para dentro. E aí esse episódio é 2 a 3 vezes na minha semana. E aí vai se estendendo daquilo ali. Ou seja, ele não é só naquele período da TPM, né? É tanto nele quanto Sim, fora. sim, sim. Então, por isso que é importante você perceber como é que tá esse comer, que é aquela coisa do questionamento que você tem que se fazer, né? Porque Sim. alguma coisa tá errada, né? A comida, ela tá vindo para quê aí, né? Ela tá Para de suprir fato... qual buraco, né? Para tapar qual buraco. Exatamente. O que é que essa comida tá tentando aí mascarar, né? Porque tá querendo dizer alguma coisa, só que até por falta Sim. de consciência da pessoa, né, não atina. Depois que de fato ela, né, se percebe, porque começa a ver um sobrepeso, né, ela começa a ver mudança na sua aparência, e aí isso vai afetar também a sua autoestima, que aí também já dava para outra live, né, outro Aham. tema, né, mas enfim, até por conta de tempo mesmo que a gente não tem, né, que daqui a pouco cai aqui, né, a live, É. seria basicamente isso, né, que a gente falou. Então é importante vocês, né, terem esse olhar de cuidado. Qualquer coisa, né, que o corpo, né, deu um start assim para Um vocês, algum sinal, né? sintoma, Os e sinais que dá. exatamente, não hesitem, procura um psicólogo, procura um nutricionista. A gente está aqui, né? A live vai ficar salva, então vocês podem ter acesso tanto a mim quanto a Rai, né? Com qualquer questões assim, que a gente vai estar ali para lhe ajudar, né? Para promover qualidade de vida, bem-estar físico, mental, né? É sua responsabilidade cuidar de você, né? Então, bora se cuidar. Vamos lá. Vamos aí, né? Vamos colocar isso aí para jogo, né? E para a gente encerrar, que é uma pergunta que eu recebo muito também quando a gente fala disso. Você falou, você relembrou, na verdade, né? Essa questão com compulsão, alguma compulsão alimentar. E eu recebo muito no consultório, muitos casos assim, de forma específica, que a pessoa, por exemplo, na TPM, você falou assim, a compulsão ela pode se desenvolver em qualquer momento, devido a outros fatores isolados. Mas algo que eu recebo muito no consultório são pacientes que, pela TPM, especificamente pela TPM, por ter essa vontade maior desses alimentos mais calóricos, por conta desse para produzir mais serotonina e tudo mais, esse carboidrato de rápida energia, elas se descontrolam realmente nesse momento da TPM, e quando vai ver, isso foge do controle, ou seja, não fica uma compulsão na TPM. Isso está indo para o mês dela, para o ano dela, e quando você vai ver, já saiu totalmente do controle ali. E para a gente encerrar, que é uma questão que eu recebo muito também, é sobre tratamento. Então, eu recebo muito no consultório pacientes que chegam, eles querem melhorar outros aspectos, mas falam assim, me ajuda, eu preciso tratar minha TPM. Os sintomas estão assim, 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 como é que eu faço? Então, tem um tratamento padrão para a TPM e, consequentemente, trabalhar também. A compulsão é uma questão muito complexa e tem todo engloba uma questão muito profissional. Mas falando também da TPM, não tem um tratamento específico. Então, isso aqui vai tratar a sua TPM. Não tem. Então, ele é baseado no tipo de TPM que essa pessoa tem. É o tipo A, é o tipo C, é o tipo D ou o tipo H. Então, quais sintomas ela tem de cada tipo. Então, vai se basear basicamente nisso. Mas quando a gente fala de tratamento de uma forma assim geral, a gente consegue entender que precisa ajustar um pouco o carboidrato. Então, essa pessoa ela vai precisar um pouco mais de energia nesse momento, até para produzir mais serotonina. Então, a gente ajusta esse carboidrato aí. Ajuste em ingestão de vitaminas e minerais, como a gente falou, vitaminas e minerais, essas deficiências podem levar
a TPM, né? Então a gente ajusta muito isso, vitaminas e minerais, carboidrato, o que você falou muito, muito bem no início, atividade física, né? Então é comprovado que a atividade física ela trata e muito bem a TPM. Ela está muito relacionada com também a compulsão alimentar. Você cuida da sua mente, você tem um momento ali consciente, pleno de se cuidar. Então você tira aquele foco da comida, que tudo você compensa na comida, né? Você desconta as emoções todas na comida, né? Então, assim, quando você faz atividade física, você consegue tratar a TPM, é comprovado. A atividade física trata muito bem a TPM. E trata também, ajuda a tratar a compulsão. Qual a atividade física? Poxa, o que você gostar. Ah, não gosto de nada. Então, meu filho, a pessoa o que você suportar. A atividade que você fala assim, essa aqui eu vou me arrastando, faça, né? E mudança no estilo de vida de uma forma geral. Então, você precisa comer bem, mastigar bem, associar uma questão multidisciplinar. É o psicólogo que você precisa. Você falou do fono também, né? É o nutricionista, então faz essa questão multidisciplinar. E não tem jeito, é fazer um acompanhamento nutricional, fazer um acompanhamento com a Adriana, psicóloga, fazer um acompanhamento, né, de uma forma completa, seja de forma presencial ou online. Hoje em dia a gente tem o online, né, Adri, para poder agregar muito mais no nosso atendimento. Então, poxa, antigamente eu não conseguia atender a minha paciente lá da Itália, dos Estados Unidos, paciente que está no Acre, que está no Nordeste, que está aqui, está lá. Hoje em dia a gente consegue, né, agregar o mundo todo. Então, muda o seu estilo de vida, começa a se movimentar. Se você está aí sentadão no sofá acomodado, começa a praticar atividade física, procura um nutricionista para ajustar seu carboidrato, suas vitaminas, seus nutrientes e procura a psicóloga maravilhosa como essa aqui, para a gente conseguir ter esse suporte aí completo, que aí a compulsão a gente vai trabalhar muito bem e a TPM também, né? E o tratamento, né, é importante frisar que cada paciente, cada pessoa, ela é única, ela é singular. Então, cada pessoa ela vai ter um tratamento específico para ela, né? Por isso que é importante você fazer uma avaliação, né? Porque aí vai ser, né, visto como é que vai ser esse tratamento direitinho, quem são os profissionais que vão estar ali, né, de fato, de forma ativa, né, formando essa equipe de profissionais, né? Então, e não esqueça, cuidar, você é sua responsabilidade. E, né, de antemão, já queria agradecer mais uma vez por Rai pelo convite. Como ia ser pelo dela, acabei fazendo aqui no meu, vai ficar salva, né? A gente vai salvar, vou colocar também ela como colaborador, porque aí vai aparecer nos dois perfis, né? Para o pessoal que não conseguiu, né, acessar aqui. Obrigada, Rai, obrigada a todo mundo, né, que participou, que está até aqui agora com a gente, né, que se disponibilizou. Me coloco à disposição, tá? Quem tiver algumas questões aí emocionais, precisando de psi, estou aqui, né? E Rai também está aí, né, com questões nutricionais para estar dando esse suporte, né, que é muito importante. Ah, eu que agradeço a sua presença. Quando eu pensei assim no primeiro tema, eu falei, não, quero associar com psicologia, já sei quem eu vou convidar, quem eu vou chamar, então muito obrigada por você ter aceitado, ter ficado, ter se disponibilizado também, essa semana também é muito corrida, então a gente tentou ver uma outra data, não conseguiu, e chegou aqui em conjunto na sexta-feira, então muito obrigada aqui. E com certeza a gente vai alinhar outros projetos aí, né, de live, outras coisas para a gente estar em conjunto aí, e reforçando cada vez mais isso. Só a nutrição não anda sozinha, só a psicologia não anda sozinha. A gente fala de compulsão alimentar, por exemplo, a gente tem que associar os dois. Gente, muito obrigada também a todo mundo que esteve aqui com a gente, que chegou no início, que chegou no meio, que chegou no final. O dia é corrido mesmo. Às vezes o meu dia tinha que ter 48 horas para fazer tudo que eu queria. Então, muito obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente. Deixa eu ver se teve alguma perguntinha. Ah, Mecília, obrigada. Muito bom esse tema. Que bom que vocês gostou. Gente, e uma outra, só para reforçar aqui agora. Essa foi a primeira. Espero fazer muitas outras com a Adri também. E no mês de março, a gente vai ter outras lives também. Quem sabe, vou ver um outro tema para a gente voltar aqui com a Adri, né? Que tem muita coisa a gente falar. A gente começou a falar, entra em um tema, em outro, em outro. Então, a gente vai ter outros aí, né? Para a gente conseguir falar também. Tá? Ficou alguma dúvida? Se alguém quiser deixar alguma dúvida rapidinho nos comentários, fale pra gente. Mas, Marcinha, muito obrigada também pela sua participação. Essa aqui, ela tá sempre com a gente em todas as lives. Ela tá sempre aqui com a gente. Ela não tem tempo ruim, não. Ah, então, assunto muito bom. Obrigada. Que bom que você gostou. Então é isso. Então é isso. Ficou mais alguma dúvida? Então a gente se vê na próxima live. Muito obrigada a todos que estiveram aqui. Dri, muito obrigada por ter aceitado o convite. E vai ficar salva, né? Você vai deixar a live salva, né? Vou salvar, vou te marcar lá como colaborador.
Vai ficar Ah, só. então tá bom. Então tá bom. Gente, um beijo, obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima live, tá? Boa Beijo, semana. tchau, tchau. Tchau. Beijo, boa semana.